Bom dia. O pastor Mauro esteve adoentado, mas já está bem recuperado e, se Deus quiser, estará aqui hoje à noite já pregando, né? Mas estamos aqui substituindo agora pela manhã. Você já esteve fora do Brasil? Provavelmente alguns digam que sim, mas deixa eu completar a frase. Contra a sua vontade? Tipo, você não foi como turista, ou para estudar, ou para trabalhar, algum trabalho, não. Você foi à força mesmo. Alguém já passou por essa experiência? Provavelmente aqui, não. Ou seja, ninguém foi exilado para fora do seu país. Mas o nosso texto de hoje tem tudo a ver com o povo que estava exilado. Tá? Eles estavam passando todas as privações de alguém que foi arrancado da sua pátria e foi colocado num local bem diferente, culturalmente, em todos os sentidos, e eles receberam uma certa mensagem para eles enquanto estavam no exílio. Que mensagem era essa? É isso que a gente vai ler. O nosso texto hoje é exatamente essa carta que eles receberam, tá bom? Mas vamos então orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe. Santo Deus, obrigado por esse culto, obrigado por estarmos aqui, por essa igreja, por cada um de nós. E ser com essa mensagem agora, capacita-me a transmiti-la da melhor forma possível. Em nome de Cristo, amém. Muito bem. Nosso texto está no livro de Jeremias, capítulo 29, a gente pode abrir lá. Jeremias 29. E um pouquinho do pano de fundo aqui para a gente entender melhor o contexto, até para entender melhor o texto em si. O povo de Israel, no caso Judá, estava vivendo de uma forma péssima, pecando, né? Por que eu falei Judá? Porque a parte norte do país, da nação toda, Israel como um todo, a parte norte já tinha sido levada cativa pelos assírios, mais ou menos uns 100 e poucos anos antes disso aqui. Então, quando fala em judeu, naqueles dias era só a parte sul, Judá mesmo, por isso chama Judá, embora Israel seja muito mencionado, mas o povo de Deus hoje na terra estava limitado à parte sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Então estava lá o templo ali, o rei davídico ali, sim, tudo funcionando, mas a nação já quebrada, né? Um pedaço já tinha ido para o exílio. Mas viveram, podendo ter aprendido com o que aconteceu na parte norte, né, que foram exilados, um trágico, algo terrível, eles não aprenderam com isso, continuaram no seu pecado, rebeldes contra Deus, idolatrando, tudo errado. E Deus mandando mensagens para eles, mandando profetas para eles, alertando, emendem seus caminhos, se arrependam, senão vai acontecer com vocês pior do que aconteceu com o norte, a sua irmã. São duas irmãs, Israel e Judá, sua irmã foi levada cativa, e vocês? Então, Deus mandou mensagens, mas não teve jeito. E Deus então chegou no ponto de dizer, agora eu vou disciplinar, vou castigá-los, e isso ocorreu através de quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, houve 3 fases de invasão. A primeira foi a mais leve, que alguns foram levados, 605 a.C., e alguém muito famoso que foi levado na primeira leva, eu fui redundante aqui, né? Quem foi? Daniel e seus 3 amigos foram, na primeira leva de exilados, eles já foram, mas foi uma invasão relativamente leve, inclusive porque o rei judeu continuou reinando lá, subserviente a Nabucodonosor, mas continuou. Mas na segunda fase já foi mais pesada, é essa aqui agora, né? Porque Nabucodonosor invadiu, o rei tinha se rebelado contra Nabucodonosor, e ele entrou novamente, 597, levou o rei Joaquim, novinho, tinha 18 anos de idade, bem novo, levou o rei cativo, levou a mãe do rei, levou um grupo grande ali de exilados nessa segunda leva. Pronto, esse é o grupo que vai receber essa carta que a gente está mencionando. Então está lá essa leva, na Babilônia. Mas aí começaram alguns lá na Babilônia dizerem, vocês vão já voltar, alguns supostos profetas, a gente vai voltar já para Jerusalém, né? Isso aqui vai durar 1 ano, 2, a gente vai voltar. Tudo que Nabucodonosor tirou do templo vai voltar, vai estar tudo bem aqui, então fiquem tranquilos. Então, alguns lá, muito, lógico, incomodados com ter sido arrancado da sua terra à força, estão lá numa terra estranha, mas então recebem uma carta. De quem será essa carta? Eu já comentei aqui. Será que seria do rei, o rei que ficou lá? Porque Nabucodonosor levou o rei Joaquim, mas deixou lá, o Zedequias, tio do que ele levou. Tio desse jovem rei, Nabucodonosor colocou lá como seu rei, subserviente a ele próprio, Zedequias. Será que foi Zedequias que escreveu para os exilados? Não. Mais importante ainda a carta do que seria o rei, foi, sabe de quem?
do profeta Jeremias, o próprio que estava sendo porta-voz de Deus ali para o povo, palavras de Deus inspiradas, ele próprio mandou uma carta para o povo que estava no exílio. Vamos ler o teor dessa carta e ver o que ela tem a ver com a sua vida e com a minha vida hoje, tá bom? Enfim, dado esse pano de fundo, estamos em Jeremias 29, versículos 4 em diante. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Epa, alguém já notou alguma coisa bem estranha aqui nessa frase? Não digam, porque depois a gente vai mencionar isso. Aliás, a coisa que parece um pouco estranha aqui, vai ter mais 2 vezes no texto. Os mais atentos vão perceber, tá? Mas vamos continuar. Versículo 5, a instrução que Deus deu para os exilados, lá na Babilônia, lá de Jerusalém. Jeremias em Jerusalém, ele não foi para o exílio, não pisou na Babilônia, escreveu essa carta e continua. Versículos 5 e 6, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Interessante aí. E o versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Que mensagem impressionante aqui, diferente do que eles imaginariam ouvir, eu acho. Né? Aparentemente estranha para aquelas pessoas com a expectativa que eles tinham. Achando horrível estar ali, mas satisfeitos porque achavam que iam voltar pouco tempo depois, mas até aqui Deus vem dizendo, fiquem aí, usufruam a vida aí, vivam normalmente aí. Mas é isso, como é que Deus quer isso da gente? E as pessoas que, talvez eles tenham pensado, mas e as pessoas que estão dizendo para a gente que a gente vai voltar já já, não vai nem dar tempo, 2 anos não dá tempo de constituir família, tudo aquilo, não vamos fazer isso aqui não, como é que pode? E essas pessoas? Aí olha o que Jeremias continua dizendo, quer dizer, Deus continua dizendo, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O versículo 10, assim diz o Senhor, olha que versículo, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, ou seja, a Jerusalém. Então a mensagem aqui foi bem clara, vocês não vão voltar agora, é só daqui a quanto tempo? 70 anos, claro como água, vocês vão ficar aí 70 anos, então é a geração inteira. Até aqui a mensagem podia ser... uma certa esperança, mas algo muito frustrante para eles que queriam voltar logo. 70 anos, eu não vou nem estar mais vivo. Quem tivesse 20 e poucos anos aí, eu não vou estar com 90, 100 anos, já vou ter morrido. Quer dizer que eu nunca mais vou pisar em Jerusalém? Então, a maioria das pessoas, tirando os mais novinhos, a maioria não ia voltar mais. Né? Então, eles entenderam isso. Então, devem ter ficado muito tristes ouvindo essa mensagem, ou aborrecidos, seja o que for. E talvez alguns tenham pensado, Deus nos abandonou, por que Ele fez isso conosco? Deus não está se importando conosco? Mas olha o restante da carta, versículo 11 em diante. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu os mandei para o exílio. Interessante. A carta continua, mas nosso texto é só até aqui, vamos ficar só até aqui a nível de texto e de comentários e aplicações. O que a gente pode concluir de todas essas coisas e aplicar para nossas vidas? 1. Lembra que eu disse que tinha alguma coisa aparentemente estranha naquele versículo? E que aparecia 2 vezes depois? O que seria isso? Eu mandei vocês para a Babilônia. Fui eu que deportei. Deus dizendo, Javé, o nome de Deus. Quando tem Senhor todo em letras maiúsculas, o original é Javé, ou Yahweh. Tá? Então, eu mandei vocês. Não foi Nabucodonosor. Olha a soberania de Deus aí. Então, tudo que acontece na nossa vida, Deus está por trás disso de alguma forma. Sim,
E aqui é de uma forma direta, eu mandei Nabucodonosor. Uma curiosidade, sabe como é que Deus chama Nabucodonosor algumas vezes aqui em Jeremias? Meu servo. Parece aqui em Jeremias, Nabucodonosor, meu servo. Ah, então Nabucodonosor temia a Deus? Não, era um pagão, pelo menos durante grande parte da sua vida foi. E por que Deus chama de meu servo? Não no sentido de ter um relacionamento pessoal com ele, não, mas porque servia a Deus, mesmo sem saber. Ou seja, Nabucodonosor está me servindo, ele é meu servo, mas inconsciente. Ele não sabia, ele não fez isso para mim, zero galardão por nada daquilo, não. Mas era servo porque só fazia o que Deus mandava. Entenderam? Parêntese, tudo indica que mais para frente, Nabucodonosor parece que chegou a se converter. Como é que a gente sabe? Como é? O livro de Daniel fala algo impressionante, que ele teve um sonho, depois você pode ler lá no capítulo 4, e tudo indica que ele ficou doente, tudo indica que 7 anos, numa doença estranhíssima, se portando como animal, e no final disso, Deus restaurou a saúde dele, o reino dele, e parece que ele se converteu pelo que ele diz lá. Bom, fecha parênteses aqui, mas aqui foi antes disso. Então, quando Deus chama de Nabucodonosor, meu servo, etc., não foi considerando que ele tinha se convertido, não, foi como pagão mesmo que ele era. Mas, enfim, Deus é soberano e foi Deus que mandou o povo para o exílio. Deus não é um Deus local, regional, de um certo povo, algo cultural, não, é o Deus de todas as nações, de todos os planetas, de tudo que existe. E tudo acontece de acordo com a vontade dele, e isso nos dá uma segurança tremenda, pois ele disse aqui, né? Outro ponto que a gente pode ver aqui, a mensagem em si que Jeremias deu para o povo, ela era agradável ou desagradável? Teve pontos positivos ou negativos dentro da ótica dos ouvintes? Eu entendo que ambos os pontos. Já comentei aqui, a nível de desejo de voltar foi negativo, porque eles viram, não vamos voltar agora, né? Então, nesse aspecto foi frustrante, e eles agiram mal, não agiram bem não. Mas havia algo de positivo. O quê? Deus não abandonou o seu povo, não abandonou. O povo ia voltar, e isso era importante na mentalidade do judeu. Deus fez muitas promessas de que ia restaurar o povo ia ser o povo número 1 do planeta, e Deus ia reinar entre eles, pessoalmente, as nações iam se submeter, prosperidade completa, não mais ataques. Deus tinha muitas promessas voltadas para o povo com esses aspectos aqui. E o povo podia achar, e agora? Acabou tudo? Não, eu vou cumprir, só que daqui a 70 anos. Então tem um aspecto de que Deus não abandonou o povo, ia voltar. E os que estavam lá? O aspecto positivo é que vivam sua vida normalmente. Eles não iam estar numa condição tão terrível quanto, por exemplo, os seus antepassados no Egito. Ali era bem pior, eles eram escravos mesmo no chicote, trabalho forçado, condições subhumanas. Na Babilônia foi bem menos ruim, com certeza. Inclusive consta que vários judeus prosperaram lá até comercialmente, financeiramente. Então, não estou dizendo que a situação era boa, não é isso, mas não era tão ruim assim. E Deus disse, fiquem aí, vivam normalmente. Então tinha esse aspecto positivo. E outra lição que a gente pode tirar desse texto aqui, muito importante a mensagem que ele deu, esses últimos versículos, famosíssimos, bem conhecidos, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, eu vou dar o fim que vocês desejam, vou dar um futuro, vou dar uma esperança. Vocês vão me buscar, e quando me buscarem, eu vou ouvir. O que a gente conclui disso? Eles não estavam prontos, e Deus tinha que prepará-los para isso. Então, Deus tem que... Quando Deus nos abençoa, quando Ele quer nos abençoar, Ele faz isso no momento exato em que nós estamos preparados para aquilo, normalmente. Então, naquele caso, se o povo tivesse voltado ali, o exílio não ia adiantar nada, porque eles iam continuar pecando do mesmo jeito. Aliás, faltavam muitos serem levados ainda ia ter a terceira leva depois dessa, que ia ser a pior de todas, né? 11 anos depois, Deus ia mandar Nabucodonosor pela terceira vez, aí sim ele ia dizimar a cidade, queima o templo, aí ia acabar com Jerusalém, na terceira leva. E eles precisavam ir também para o exílio. Não estava na hora do povo voltar, de jeito nenhum. Então, Deus tinha que prepará-los para que eles estivessem em condições de usufruir as bênçãos incondicionais. Interessante esse aspecto. A bênção é incondicional, a promessa é incondicional, a aliança é incondicional, mas só vai usufruir quem estiver em condições, em comunhão com o Senhor, com o coração quebrantado, confiando. Esses vão usufruir. Então é condicional. Não, porque Deus Ele garante que vai ter pessoas assim. Ele vai preparar pessoas para estarem nessa condição, não por mérito deles. Uns são melhores do que os outros, são bonzinhos. Não, todos somos igualmente pecadores ali, todos os judeus, todos nós estamos no mesmo nível de pecado. A teologia chama de depravação total do homem. O homem nasce cortado de Deus, sem a menor condição de fazer o bem, nem sequer de buscá-lo. É assim que todos nós nascemos. Mas pela graça, Deus alcança alguns, abre os olhos da vida e a pessoa irresistivelmente corre até o Senhor. Por um lado é irresistível, mas por outro lado nós vamos querendo ir.
Só Deus para fazer algo maravilhoso desse jeito. A gente vai querendo e ao mesmo tempo Ele trouxe. Né? Como o eterno eu te amei, com misericórdia te atraí, está em Jeremias também 31:3. Depois vocês veem esse versículo lindo, Jeremias 31:3. Tá? Ele nos atrai assim, nos prepara. Esses que são atraídos ao Senhor são os que usufruem das bênçãos. Ninguém fora disso vai usufruir. Não vai, porque Deus abençoa aqueles que são dele. E Ele tinha que preparar o povo para isso. Bom, enfim, como é que a gente pode aplicar de uma forma bem mais prática para a nossa vida hoje, nós que estamos vivendo 2.600 anos depois disso aqui, em outro contexto histórico, cultural, tudo. Tem aplicações? Tem. Eu vou trazer aqui duas, para a gente concluir. Uma delas é, será que tem alguma semelhança entre a nossa situação no mundo hoje e a dos exilados? Eu não estou dizendo que a Bíblia é isso a interpretação do texto, ele está dizendo que somos nós aqui hoje. Não é isso, o texto foi escrito com esse propósito que a gente está comentando aqui, é evidente. Agora, uma aplicação, será que tem algo semelhante ao que aconteceu com esse povo? Tem algo semelhante com o que ocorre conosco hoje? Tem pontos de analogia? Eu entendo que sim. Nós estamos num mundo que não é nosso, nós somos estrangeiros e peregrinos, um mundo cheio de desconfortos. Sim, nem preciso dar detalhes que vocês sabem disso. A gente vive num mundo estranhíssimo e está ficando cada vez mais evidente isso. E nós nos sentimos incomodados. Parece um pouquinho com os babilônios, os jerusalemitas, estou inventando o nome, os de Jerusalém, pronto. Os de Jerusalém e das outras cidades, os judeus lá na Babilônia. Parece um pouco. Desconfortáveis, estrangeiros, no meio de uma cultura completamente hostil a verdade de Deus, hostil, sim, tudo diferente. E nós sentimos muito desse desconforto onde nós vivemos, é verdade. Por outro lado, nós temos uma expectativa certíssima de um futuro brilhante. Assim como os judeus tinham, vamos voltar para a terra, o Messias vai reinar lá e é só prosperidade plena. Pronto, nós vamos ter isso no futuro, certeza absoluta. Então nós temos essa expectativa que eles tinham, temos sim. Então, como é que a gente deve se comportar? Dois aspectos. Não finca raízes aqui. Fincar raízes aqui, não. Esse mundo não tem condição de fincar raízes nele. Não. Aliás, a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Né? Ao mesmo tempo, não podemos nos isolar completamente ou cair numa depressão profunda no sentido de eu desisto de tudo, aqui não é para mim. Eu não estou falando que depressão é pecado, não é isso, mas eu estou dizendo de assumir um desânimo, eu não vou nem viver mais porque esse mundo não presta e pronto. Não é isso. Vivam normalmente dentro dos padrões de Deus, óbvio, mas dentro dos padrões do Senhor, vivam normalmente, pegando a analogia aqui, construam casa, construam pomares, comam do pomares, constituam família, etc. Vivam sua vida dentro dos meus padrões. Ou seja, nem cair num extremo nem no outro, entenderam? Nem ficar completamente, não quero fazer nada aqui, nesse mundo não é meu, e vou me isolar de tudo, ficar alienado completo. Não! Vivam normalmente, sejam ótimos cidadãos, sejam luz aí. Mas, novamente, só a nível de ênfase, o futuro de vocês não é aqui. Cuidado para não fincar raízes demais aqui, porque é lá. Bom, esse é um dos pontos que a gente vê. Outro, a questão de preparar para bênçãos. Eu acho isso espetacular. Se eles tivessem voltado ali, não ia ser uma bênção, de jeito nenhum. Né? Eles tinham que ser preparados para voltar. Agora, antes de completar esse ponto, só um outro parênteses aqui. Historicamente, o que aconteceu com o povo? Eles voltaram realmente arrependidos e tudo, e foi tudo restaurado? Não foi bem assim. Houve um cumprimento parcial, assim eu entendo, porque o povo voltou, cerca de 70 anos depois, sim, eles voltaram, de fato, e há um aspecto em que eles realmente foram purificados. De quê? Da idolatria. Nunca mais Israel idolatrou. Então, Deus realmente, interessante como Deus, no seu poder, ele quis ser glorificado num ponto específico. Um dos pontos que mais Deus odiava do povo fazer era a idolatria. E isso Deus curou mesmo, para sempre. Pronto. Mas o povo não voltou arrependido como povo, como nação. Não, até hoje, nunca aconteceu isso. Israel não usufrui dessas bênçãos maravilhosas que Deus prometeu. É futuro, ou seja, a profecia foi cumprida, já um pedaço dela foi cumprido, mas a consumação final ainda é mais para frente, estamos ainda no meio da história. Mas voltando para cá, a questão da preparação de bênçãos.
mesmo considerando a questão de limitada, eles não estavam preparados ainda, como quando chegou 539, Ciro invadiu a Babilônia, libertou os judeus e eles voltaram. Pronto, chegou o ponto. Agora podem voltar e continua a nação, reconstruíram o templo, e aí foi, e o resto vocês conhecem a história. Quanto a nós, estamos sendo preparados por Deus para as bênçãos que Ele nos quer dar. Eu diria que em níveis diferentes. Ele está nos preparando para os nossos galardões celestiais, preparação de bênçãos que vamos colher no céu, quando nós partirmos. Sim, Ele está nos preparando aqui. Interessante que o Senhor Jesus disse em João 14, lembra o que Ele disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou o quê? Preparando o lugar. O que Ele quer dizer com essas palavras misteriosas? Preparando um local físico para a gente? Eu não entendo que não seja isso. Minha opinião pessoal minha, eu entendo que isso inclua, Ele está nos fazendo viver de uma forma tal que vamos ter galardões, etc., etc., no céu. Essa é minha posição pessoal, não estou dizendo que todo mundo tem que pensar da mesma forma, mas eu entendo que essa preparação que Ele faz conosco hoje é nos preparando para servirmos com Ele quando Ele voltar. Pronto, Ele está nos fazendo melhores aqui, mais parecidos com Cristo, para estarmos mais adaptados a isso. A salvação não depende disso, a salvação nós já temos, com certeza absoluta, eu estou falando em termos de galardões, de recompensas, tá bom? Mas há um aspecto também, mesmo para bênçãos a serem colhidas aqui na terra, que já trazendo um pouco diferente aqui a aplicação, não estou falando de galardões celestiais, mas coisas aqui na terra, bênçãos que Ele nos quer dar. Outra maneira de aplicar, assim entendo eu. Muitas vezes nós queremos muito uma certa coisa e pedimos ao Senhor, e Ele não dá, ou pelo menos não deu até agora. Está certo que algumas coisas nós pedimos não são boas para nós e Ele não vai dar nunca, é verdade, mas muitas coisas Ele quer nos dar, e também está certo que algumas Ele nos dá imediatamente. Eu sei, tem bênçãos que é impressionante como elas ocorrem muito rápida, sim, certos livramentos, mas tem coisas que nós pedimos e Ele parece que está se delongando para nos conceder. Porque se for uma coisa boa, dentro da vontade dele, é claro que Ele vai dar, mas Ele está nos preparando. Porque se Ele desse no momento em que nós estamos pedindo, nós não iríamos usufruir o suficiente. Mas Ele está nos preparando o ambiente, entre aspas, a situação, nós mesmos, para quando aquilo acontecer, nós, puxa, Senhor, muito obrigado, porque aquilo que eu te pedi, se tu me desse naquela hora, não ia ser bom. Eu tinha que aprender muita coisa com essas provações, com esses desafios, durante esse tempo, eu tinha que aprender muito com isso, para, agora sim, eu estou em condições de usufruir melhor aquilo que eu estava desejando tanto. Tá? Pode ser que seja a mesma coisa que você estava pedindo, pode ser que seja coisa um pouco diferente, outra coisa, eu não sei. Mas seja como for, Ele nos prepara para nós podermos usufruir melhor bênçãos grandes. Talvez só basta você olhar para o seu passado e veja, talvez, coisas que você ansiava há alguns anos e pedir, Deus não deu, e deu muito tempo depois, e quando Ele deu, puxa, ainda bem que eu tive que passar por experiências difíceis enquanto eu aguardava, porque eu aprendi mais. E, finalmente, já para concluir aqui, tem uma grande diferença agora entre nossa situação aqui e a dos judeus na Babilônia daquela época. Qual seria? Tem várias diferenças, eu sei, mas dentro da aplicação mesmo tem uma que é bem diferente do que aconteceu com eles. Quer dizer, o ponto é, eles sabiam que não iam voltar para a terra, era certeza, vocês não vão voltar. De uma certa idade para frente, os jovens, já comentei isso, talvez as criancinhas já iam voltar velhas, mas os demais não iam voltar, eles sabiam, não vai acontecer, esqueço, pronto, vocês não vão, a nação vai, mas vocês não. No nosso caso, nós não sabemos quando Deus vai nos dar a bênção, porventura, bênçãos que Ele queira nos dar, nós não sabemos quando Ele vai dar, e a maior de todas, o nosso encontro com o Senhor, que é a consumação de todas as bênçãos, nós não sabemos, pode ser a qualquer momento. Eles sabiam que não iam ter isso enquanto vivessem, grande parte deles. Mas quanto a nós vamos ter o encontro com o Senhor, é certeza absoluta, e nós não sabemos quando vai ser. O arrebatamento pode ser a qualquer momento, ou o nosso encontro com Cristo pela morte mesmo, pode ser a qualquer momento. A morte é uma coisa trágica, para quem fica, falando de crente, né? Para o crente que vai não é trágico, coisa nenhuma. O processo pode envolver coisas difíceis, dramáticas, dolorosas, eu sei, mas a morte em si, imagina. Glória pura, né? Falando do crente. Então, pode ser a qualquer momento. Ou seja, é diferente deles que esqueceram daquilo, volta para Jerusalém, não vamos voltar. Não, nós vamos ter bênção. Não necessariamente as coisas terrenas que a gente pede, não. Mas a bênção maior do encontro com Ele e grandes bênçãos aqui mesmo, as que Ele quer nos dar, nós vamos ter e
A qualquer momento nós vamos ter os nossos desejos do coração satisfeitos de alguma forma. Que Deus nos ilumine e nos anime com isso que aconteceu há 2.600 anos e peguemos aplicações daquilo que aconteceu dessa carta de Jeremias, e essa carta de Jeremias fale ao nosso coração hoje, porque o Espírito Santo é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, nosso Senhor Jesus é o mesmo. Então que Ele aplique isso para que a gente viva aqui vidas excelentes, enquanto não o vemos face a face. Amém? Santo Deus, obrigado por essas palavras. Toca nossos corações aqui hoje pela manhã, e que nós todos sejamos edificados em Cristo. Em nome dEle, amém.